Correção da atividade de matemática. Unidade temática, números e álgebra, objeto de conhecimento, propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Turminha, vocês vão buscar no caderno de vocês a atividade que a gente foi passada para vocês na semana passada. Semana passada foi postado um vídeo sobre adição e subtração com reserva e foi colocada uma atividade de 4 questões que você poderia imprimir e resolver na folhinha ou copiar no caderno. Copiar e resolver no caderno. Então, procura o teu material, prepara teu lápis, borracha e vamos fazer a correção dessa atividade. Antes de tudo, a gente precisa retomar o conhecimento do material dourado. Lembrando a vocês que o nosso sistema de numeração, ele é decimal, ou seja, ele é distribuído em conjuntos de 10. Então, o material dourado é um instrumento que nos ajuda a entender a formação dos números e também a entender a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e as transformações de ordem. As ordens que nós temos aí representadas são 4: unidade, dezena, centena e milhar, que foi a que nós estudamos do início do ano até o momento. Então, a unidade, ela vale apenas 1, está aí representada por esse cubinho, né? Unidade, 1. A dezena é o agrupamento de 10 unidades. Então, nós temos aí na dezena essa barrinha. A centena é o agrupamento de 10 barrinhas, ou seja, de 10 dezenas, né? E também o agrupamento de 100 unidades. Por isso que ela é chamada de centena. Em seguida, nós temos aí o milhar. O milhar é formado por agrupamentos de 10 plaquinhas de centena, ou seja, 10 centenas. Também podemos dizer que a milhar é um agrupamento de 100 dezenas, 100 barrinhas. Mas é chamado de milhar porque corresponde a 1000 cubinhos, ou seja, 1000 unidades. Então, a unidade vale 1, a dezena, 10 unidades, a centena, 100 unidades e a milhar, 1000 unidades. Retomando isso, vamos começar a nossa correção? Então, vamos lá. A primeira questão dos probleminhas que foram passados na atividade da semana passada, dizia assim: Rosana tem 3 centenas e meia de lápis. Deu para seus alunos 176. Com quantos lápis ela ficou? E nós temos aí os itens A, B, C e D com alguns valores: 350, 176, 174 e 170. Nós precisamos prestar bem atenção nas informações que a questão nos dá. Por isso, uma leitura cuidadosa e feita mais de uma vez nos ajuda a buscar essas informações e a entender o que nós precisamos fazer nessa questão. Então, vamos lá. A primeira informação que ela nos dá é que a Rosana tem 3 centenas e meia. Observe que está destacada essa informação aí na questão. Se você quiser destacar também as informações na sua questão, fica muito legal para você pegar as informações e compreender. O destaque de algumas palavrinhas é importante. Então, nós destacamos aí a informação 3 centenas e meia. Para isso, a gente vai utilizar o nosso material dourado. Olha aí, para a gente entender o que são essas 3 centenas e meias. Vamos começar por 3 centenas.
Ou seja, você está vendo aí 3 plaquinhas. Cada plaquinha equivale a uma centena. Uma centena é o mesmo que 100 unidades. Já está dizendo no nome, centena, 100. Então, as 3 centenas é o mesmo que 100 mais 100 mais 100, ou seja, 300 unidades. Mas não é só isso, ela tinha 3 centenas e meia de lápis. Vamos olhar o que é essa meia centena. A meia centena é igual à metade de 100, ou seja, metade dessa plaquinha. Essa plaquinha é formada por 10 barrinhas, você está observando aí. E 10 é a mesma coisa que 5 mais 5. Então, a metade aí das 10 é 5, né? Só que cada barrinha dessa aí vale 10. Então, eu tenho que somar o 10 5 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é a mesma coisa que 50. Se eu somar o 10 5 vezes, é a mesma coisa que 50. Então, a metade de 100 é 50. Então, vamos lá. Se a metade de 100 é 50 e as 3 centenas 300, nós temos aí o número 350. 300 mais 50, nós temos aí unidade, dezena, centena e aquela soma simples que a gente faz, começando pela unidade, né? 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 5 é igual a 5 e 3 mais nada é igual a 3. Observe que eu coloquei cada algarismo embaixo da sua ordem. É muito importante que a gente faça isso. Se eu colocasse o 50 para iniciar da centena, meu resultado seria diferente. Mas aí o 50 eu tenho unidade e dezena. Então, eu tenho que colocar o 0 embaixo do 0, que é embaixo da unidade, e o 5 embaixo do outro 0, que é o da dezena. Só tem um número que está na ordem da centena, que é aí o 300. Que tem o algarismo 3 na ordem da centena. Então, 300 mais 50, 350. Eu já descobri a primeira informação, que a Rosana tem ao todo 350 lápis. As 3 centenas e meia equivalem a 350 lápis. Aí, agora, eu vou para a outra parte do problema. Ela deu para os seus alunos 176. Observe aí que eu tenho outra informação para encontrar a resposta. Se ela deu, o sentido de dar é igual ao de diminuir, de subtrair, de tirar, né? Porque se eu dou, eu diminuo a minha quantidade. Então, se eu dei, se a professora Rosana deu, então ela vai subtrair do número de lápis que ela tem, um outro valor. Ela tinha 350 e vai dar para os alunos, né? Deu para os alunos 176. Então, a nossa continha, ela é de menos. Eu vou retirar. Vou lembrar o que falei na semana passada. Nós só podemos retirar uma quantidade de outra se a quantidade que vamos retirar for menor. Então, primeiro eu vou colocar o meu maior valor. Então, primeiro vem aí na minha continha, quando eu coloco a continha, o primeiro número que eu vou colocar é o maior, 350, menos 176, que é o valor menor, é o valor que eu vou tirar daquela quantidade. E vamos relembrar que nós temos aí unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Cada algarismo na sua ordem correspondente. Na hora que vamos montar a continha, é importante colocar cada algarismo na sua ordem. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer essa continha utilizando o material dourado, para a gente poder entender certas transformações. Vamos observar como eu coloco 350 no material dourado.
Então, 350 é a mesma coisa que 3 plaquinhas, ou seja, 3 centenas e 5 barrinhas, 5 dezenas. As 3 plaquinhas, 300 e as 5 barrinhas, 50. Então, eu tenho aí 350 representado no material dourado. Eu preciso retirar 176. Da mesma forma que a gente somou iniciando pela unidade, nós vamos diminuir também iniciando pela unidade. Só que você está vendo aí no material dourado que eu não tenho nenhuma unidade, mas eu preciso retirar 6. Olhe lá na sua continha, o primeiro algarismo é o 0. E o que tem embaixo, a quantidade que eu vou retirar de 0 é 6. Como eu posso retirar 6 unidades se eu não tenho nenhuma unidade? O que eu posso fazer? Eu vou transformar, então, uma dezena em unidades. Vamos lembrar que uma dezena equivale a 10 unidades. Uma barrinha daquela vale 10 cubinhos. Então, nós temos aí já a transformação feita no desenho. Agora que eu tenho 10 unidades, posso tirar 6, não posso? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirei 6 unidades de 10. E me restou quantas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Essas que eu não risquei foram as que sobraram. Então, de 10 unidades, eu tirei 6 e me sobraram 4. Ótimo! Agora, a gente vai passar para as dezenas. Observe que eu risquei uma barrinha. Eu tinha 5, mas eu transformei uma em unidades. Então, me restaram apenas 4. E dessas 4, eu vou ter que tirar 7 barrinhas. Como eu posso tirar 7 barrinhas se eu só tenho 4? Como eu posso tirar 7 dezenas se eu só tenho 4 dezenas? O que eu posso fazer? Recorro à centena. Então, eu vou transformar uma plaquinha, vou tirar uma plaquinha ali das centenas e transformar em dezenas. Então, eu vou transformar a plaquinha da centena em barrinhas de dezenas. Lembrando a vocês que uma plaquinha de centena equivale a 10 barrinhas. Olha aí, né? Se eu separar, eu tenho 10 barrinhas. Então, as 10 barrinhas mais as 4 que ficaram lá em cima formam 14 barrinhas, 14 dezenas. Agora sim, de 14, eu posso tirar 7. Vamos observar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei 7 barrinhas, tirei 7 dezenas daquelas 14. E me sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 14 menos 7, me sobrou o quê? 7 também. Aí, agora, eu estou com as 2 centenas. Já que eu tinha 3 e transformei uma em dezena, me restaram apenas 2. De 2 centenas, eu posso tirar uma sim, não posso? Tirando uma centena, eu fico com apenas uma. Então, eu tenho aí, me sobraram o quê? Uma plaquinha, ou seja, uma centena. Me sobraram 7 barrinhas, ou seja, 7 dezenas. E 4 cubinhos, ou seja, 4 unidades. Então, eu fiquei com uma centena, 7 dezenas e 4 unidades, ou seja, 174. Entenderam como é o processo? Não é pegar emprestado, nós estamos transformando as ordens. Vamos observar na continha como a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Agora você vai esquecer aqui o material dourado e vai prestar bastante atenção só na nossa continha. Vamos iniciar pela unidade, do mesmo jeito que a gente fez no material dourado.
Eu tenho 0 e vou tirar 6. Não tenho condições de fazer isso. O que eu faço? Eu transformo uma dezena em unidades. Uma dezena vale 10 unidades. Então, agora eu tenho 10 menos 6. E 10 menos 6 me dá 4. Muito bem, se eu tenho 10 e tiro 6, eu fico com 4. Eu tinha 5 dezenas, mas transformei uma em unidade. Então, me restaram aí 4. Se eu tenho 4 dezenas, posso tirar 7 dezenas desses 4? Não, gente, não dá, porque 4 é menor do que 7. Então, vamos lá. Eu vou na centena e vou transformar uma centena em dezena. Uma centena são 10 dezenas. 10 mais os 4 que eu já tinha, fica o quê? 14. Agora sim, 14 é maior do que 7 e eu posso tirar 7 do 14. 14 menos 7 é igual a 7. Eu tinha 3 centenas, mas transformei uma delas em dezenas. Se eu tinha 3 e transformei uma, me restaram 2. 2 menos 1 é possível porque 2 é um valor maior do que 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, o meu resultado é 174. Logo, o item que eu teria que marcar era o item C. E aí, conseguiram compreender? Então, vamos lá. Questão 2. Pedro tinha 386 bolinhas de gude. Ganhou da sua mãe mais 132 e do seu pai 73. Quantas bolinhas de gude Pedro tem agora? Então, vamos lá. Nós temos aí uma situação problema com 3 valores. Nós podemos começar somando 2 valores. Vamos lá. Vamos primeiro sublinhar as informações que a questão nos dá. 386 bolinhas de gude mais 132 e 73. Podemos perceber aí que nós temos a palavra ganhou e a palavrinha mais. Essas palavras nos dão a ideia. Ganhar é a mesma ideia de aumentar, acrescentar, somar. Então, as palavrinhas-chave que a gente encontra na questão já nos ajudam a perceber que tipo de operação eu vou utilizar. Nesse caso, nós vamos utilizar a operação da adição. Nós vamos somar. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes. Primeiro, nós vamos somar 386 mais 132. A gente pode perceber aí que nós temos os números na ordem da unidade, da dezena e da centena. E eu organizo a minha continha colocando cada qual na sua posição, com muito cuidado. Do mesmo jeito que a gente fez na subtração da primeira questão, nós vamos fazer agora a soma da segunda questão também com o material dourado. Vamos observar a figura lá embaixo, tá certo? Nós vamos somar primeiro as unidades. Eu tenho aí 6 unidades. Vamos olhar a figura lá embaixo. Mais 2 unidades. 6 mais 2, eu tenho aí 8. 8 unidades. Somei minhas unidades, agora eu vou para a dezena, para a minha barrinha. Então, vamos lá. Eu tenho aí 8 barrinhas, né? 8 dezenas, mais 3 dezenas. 8 mais 3, você pode contar aí as barrinhas, são 11. Mas o nosso sistema de numeração decimal, ele nos dá agrupamentos de 10. Se eu tenho 11 barrinhas, se eu agrupar essas 10 barrinhas, eu formo uma plaquinha, que é uma centena. Então, eu formo uma centena. Então, preste bem atenção.
essas barrinhas que você agrupou e formou uma centena, eu tenho que colocá-las na ordem da centena. E só me sobrou na ordem da dezena uma barrinha. Então, eu coloco lá na dezena o 1 e o outro 1 vai para a centena, porque eu transformei, agrupei essas 10 barrinhas, 10 dezenas e transformei em uma centena. Uma centena mais 3 dá 4, mais 1, 5. Então, a nossa soma ficaria como o resultado? 518, aliás, né? 518. Nós temos aí 5 barrinhas, 5 plaquinhas, 5 centenas, 500, uma dezena, 10 e 8 unidades, 518. Agora vamos observar como a gente faz na continha. Da mesma forma que a gente utilizou o material dourado, a gente começa pelas unidades. 6 mais 2 igual a 8. Da mesma forma que tem 8 cubinhos ali no material dourado. Em seguida, a gente passa para as dezenas. 8 mais 3 dá 11, como a gente percebeu no material dourado. E o que acontece? Eu coloco o 1 da dezena e os outros 10 eu transformo em uma centena. Por isso que ele vai para a ordem da centena. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Então, eu tenho aí 518. Observe que o item B aparece esse número, 518. Será que essa é a minha resposta? Ou está faltando alguma coisa? A gente sempre precisa prestar bem atenção na questão. Eu tenho 3 valores. O Pedro, ele já tinha aquelas bolinhas e ele ganhou mais 132 da mãe e 73 do pai. Então, eu vou pegar esse 518 e vou somar também com 73. Para aí sim a gente encontrar a resposta. Lembrando que eu tenho unidade, dezena e centena. Observe o 73. 73 só tem 2 ordens, unidade e dezena. Eu coloquei a unidade na ordem da unidade, o 3 abaixo do 8. E a dezena na ordem da dezena, o 7 abaixo do 1. É muito importante a gente colocar os números na ordem correta para não errar o resultado. Então, vamos fazer essa continha também com o material dourado. Eu tenho aí 8 unidades mais 3. 8 mais 3, eu tenho aí 11 unidades, 11 cubinhos. Lembrando novamente, se eu pegar 10 cubinhos desse e agrupar, eu formo uma dezena. Então, eu fico com uma unidade e uma dezena. Agora que eu tenho uma dezena, vou somar com mais uma, que dá 2, e mais 7. Eu ficaria, então, aí com 9 dezenas. O 5 não tem com quem eu somar. Eu só tenho aquelas 5 centenas e continuo com elas. Então, o resultado da minha soma é 591. Vamos observar como é que fica na continha? 8 mais 3, começando da unidade sempre, dá 11. Desse 11, 1 é unidade e os outros 10 eu agrupo em uma dezena. Por isso que o meu número vai lá para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2, mais 7, 9. 5, não vou somar com ninguém, eu repito o 5. 591. Então, a resposta da questão 2 é 591. Fácil, né? Ah, tia Kelly, não tenho paciência de fazer uma conta depois outra. Fazer já tudo na mesma continha. Posso?
Claro que pode. Você pode somar 386 mais 132 mais 73. Não tem problema nenhum. Agora, é importante que se coloque as ordens certinhas. As unidades abaixo das unidades, dezenas abaixo de dezenas e centenas abaixo de centenas. Então, vamos lá. Unidade, dezena e centena. Começando pela unidade. 6 mais 2 é 8. E 8 mais 3 dá 11. Como a gente viu anteriormente, eu boto 1 na unidade e o outro, que é 10, que vale 10, vale uma dezena. Então, ele vai para a dezena. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 3, 12. E 12 mais 7, 19. Mais uma vez, eu coloco o 9 na minha dezena e agrupando 10 dezenas, eu tenho uma centena. Então, do meu 19, o 9 fica na dezena e o 1 vai para a ordem das centenas. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. 591. Então, eu posso somar separadamente duas quantidades, do resultado dessa somar com a terceira, ou eu posso fazer direto toda a questão somando, né? Lembrando que se eu tenho uma mesma operação, aí eu posso fazer isso. Se for duas operações diferentes, por exemplo, uma soma e uma subtração, então eu tenho que fazer duas continhas diferentes. Vamos continuar? Vamos lá. A partir da terceira questão, a tia Kelly não vai mais utilizar o material dourado para realizar as questões, ok? A gente utilizou na primeira questão para entender como faz a transformação das ordens, os agrupamentos de 10, para entender como utilizá-los na subtração. E na segunda questão, nós utilizamos também o material dourado para entender como se faz o agrupamento para resolver as adições. Então, agora nós vamos fazer apenas o algoritmo, ou seja, a continha, tá ok? Para a gente entender como é que a gente faz a continha, armando, né? E realizando a operação. Então, vamos dar uma lidinha na questão 3. Luciana comprou 426 figurinhas de Anita e 326 de Marcela. Depois, deu 97 figurinhas à sua irmã. Com quantas figurinhas Luciana ficou? Observe que nós temos aí algumas informações e que nós vamos fazer dois cálculos diferentes. Vamos observar. A Luciana comprou 426 figurinhas da Anita e 326 da Marcela. Se ela comprou, dá a ideia aí de que ela juntou, de que ela adicionou, né? De que ela somou, de que isso aconteceu dela ter mais figurinhas. Depois, ela deu 97 para a sua irmã. Se ela deu, a ideia de dar é uma ideia de subtrair, de tirar, de diminuir. Então, nós vamos fazer duas continhas. Primeiro, nós vamos saber quantas figurinhas a Luciana comprou ao todo. Para eu saber isso, eu vou ter que fazer uma soma. Eu vou somar o 426 mais 326. Lembrando que eu tenho três ordens, unidade, dezena e centena, e os meus números devem ficar certinho na ordem, um abaixo do outro, ok? Começamos sempre pela unidade. 6 mais 6. 6 mais 6 é igual a 12. Desses 12, 2 são duas unidades e o 1, ele é uma junção, 10, um agrupamento de 10 unidades, que se torna uma
dezena. Então, o 1 do 12 tem que ir para a dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Terminei de somar as dezenas, somo a minha centena. 4 mais 3, 7. Observe que a letra A tem o 752. Para enganar se você estiver desatento. A resposta não é essa. Por que não é essa? Porque ainda nos falta um cálculo. Pois a Luciana, ela deu 97 figurinhas para sua irmã. Então, nós temos que diminuir do total de figurinhas que ela tem, as 97 que ela deu. Então, se ela tinha 752, eu vou diminuir aí de 752, eu vou diminuir 97, que é as figurinhas que ela deu para a irmã. Então, vamos lá. Lembre-se que todos os algarismos precisam estar um abaixo do outro de acordo com a sua ordem. 752 nós temos aí unidade, dezena e centena, e 97 nós temos unidade e dezena, né? Então, eu tenho que colocar os números, os algarismos, no cantinho certo para poder fazer a questão correta. Vamos lá. Eu tenho 2 unidades. Posso tirar 7 unidades se eu só tenho 2? Não posso, né, gente? O 2 é menor do que o 7. 2 vale menos que o 7. Então, o que eu vou fazer? Lá na dezena, eu vou transformar uma dessas 5 dezenas em unidades. Uma dezena vale 10 unidades. 10 mais 2, eu tenho aí 12. Agora sim, 12 é maior do que 7. Então, eu posso tirar aí 7 de 12. 12 menos 7 é igual a 5. Agora, nós vamos lá para as dezenas. Eu tinha 5, transformei uma dezena em unidade. Então, me restou aí 4. Agora, eu tenho 4 dezenas e preciso tirar 9. Mas eu não posso, porque 4 é menor do que 9. Do mesmo jeito que eu transformei a dezena em unidade, agora eu vou transformar a centena em dezena. Uma centena é igual a 10 dezenas. Então, eu transformando, 10 mais 4, eu tenho 14. 14 é maior do que 9. Agora sim eu posso tirar 9 de 14. 14 menos 9 é 5. Como eu tinha 7 centenas e transformei uma centena em dezenas, eu fiquei com 6. 6 centenas. Observe que eu não tenho nenhum número para tirar da centena. Então, eu apenas repito o 6. Então, a Luciana ficou com 655 figurinhas. Item B. E aí, acertou? Vamos passar para a próxima. Questão 4. Tia Paula fez 133 brigadeiros, 234 quindins e 314 cajuzinhos. Já vendeu 444 docinhos. Quantos docinhos faltam para vender? Primeiro, nós precisamos ver as informações. Ela fez 133 brigadeiros, 234 quindins e 314 cajuzinhos. Então, para eu saber o total de docinhos que ela fez, eu preciso somar. Então, eu vou somar essas 3 quantidades. Depois, a questão nos diz que ela vendeu 444 docinhos. Se ela vendeu, vender dá a ideia de diminuir, tirar, subtrair. Então, para eu saber quantos faltam para ela vender,
eu preciso pegar o total de docinhos que ela fez, subtrair dos que ela já vendeu, para saber quantos ainda restam. Então, eu vou fazer aí, igual na terceira questão, 2 cálculos diferentes. Uma soma e uma subtração. Então, vamos iniciar pela soma. Eu já posso pegar aí os 3 números e somar, né? 133 mais 234 mais 314. A gente tem 3 ordens, unidade, dezena e centena, todas uma abaixo da outra corretamente, de acordo com a sua ordem. E a gente inicia pela unidade. Então, vamos lá. 3 mais 4 é 7. 7 mais 4 dá 11. E aí? Fica uma unidade e o 10 vira uma dezena. Então, o 1 da unidade fica na ordem da unidade e o 1 da dezena vai para a ordem da dezena. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Agora, eu vou somar as centenas. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 681. Olha ele lá de novo na questão, lá no item A. Não podemos deixar essas pegadinhas nos dar uma rasteira. A gente tem que lembrar que ela vendeu 444 docinhos. Então, essa ainda não é a resposta. Esse é o total de docinhos que ela produziu, que ela fez. Mas ela vendeu. Então, eu vou pegar esse total, 681, e diminuir 444 desse valor, que foram os que ela já vendeu. Então, vamos lá. Unidade, embaixo de unidade, dezena de dezena, centena de centena. Eu inicio pela unidade. 1 menos 4. Não posso tirar 4 de 1, porque 1 é menor do que 4. Então, eu vou lá na dezena, transformo uma dezena em unidade. Uma dezena vale 10 unidades. Mais 1, 11. Agora sim, 11 é maior do que 4. Agora eu posso tirar 4 de 11. 11 menos 4, 7. Como eu tinha 8 dezenas e transformei uma delas em unidades, eu fiquei com 7 dezenas. 7 menos 4, aí é simples, porque 7 é maior do que 4. Se eu tenho 7 e tiro 4, me restam 3. Então, vou para a centena. 6 menos 4. 6 é maior do que 4, também é um cálculo fácil. 6 menos 4, 2. E a minha resposta é o item C, 237. Muito bem. Então, essa foi a nossa correção da atividade da semana passada. Pelo que eu percebi, muitos alunos acertaram. Estou muito feliz com a participação de vocês, né? Corrijam, prestem bem atenção, papais, mamães, responsáveis, aprendam junto com seu filho, façam junto, o trabalho de vocês está lindo de se ver. Parabéns para os pais e os alunos. E a gente faz novas correções das atividades que vierem na próxima aula. Beijão!